Eu resolvi falar sobre o sonho que eu tive porque eu vi que muita coisa aconteceu e está acontecendo. Então, eu vou falar do sonho que eu tive. Eu tive esse sonho em 2020, né? Eu sonhei que eu tava na parte de fora, lá na casa da minha mãe, e eu olhava pro céu e eu via lá no céu um letreiro enorme e tava escrito Nova Era, Nova Ordem. Era um letreiro assim enorme. Eu olhava assim e via aquilo. Era para todo mundo ver. E aí eu entrava em desespero porque eu via aquilo escrito. Eu tava com uma criança de aproximadamente 4 anos, era um menino, nos meus braços. Eu entrava com essa criança dentro de casa, puxava meu esposo, fechava a porta e falava: entra rápido, porque nós estamos sendo vigiados. Era algo muito assim, muito que causava medo, essas coisas. E aí eu entrava, né, pela porta da frente e ia em direção à cozinha e saía. Quando eu chegava na porta da cozinha que eu olhava, eu ficava espantada, porque eu via que não existia mais animais pastando de verdade. Não existia mais gado, não existia mais vaca, não existia mais os bezerros e não existia também os capins de verdade, né? Que a grama, que é o alimento dos animais. Eu vi que era tudo holográfico. Era o pasto verde, ele era projetado. Os animais também, eles eram todos projetados. E na mesma hora eu ficava pensando assim: meu Deus, criança que nunca viu um animal, um bezerro, uma vaca, um boi, eles não vão saber o que é, porque aquilo era passado, já não existia mais de verdade. Era tudo artificial, era tudo tecnológico, era muita tecnologia, né? Então, a grama verde não existia mais, os animais também não existiam mais. Os animais que eu falo que eu vi em sonho eram esses, né? Era gado, os gado pastando. E aí eles eram todo projetado, né? Tipo holográfico, sabe? Quando você projeta assim. Então era isso que eu via. E aí a sensação que eu tinha era a mesma de quando, sabe, dinossauros. Ninguém consegue, tipo, ver dinossauro, né? E aí o que nós temos são alguém tentando projetar como que era o dinossauro, né? E através dos fósseis dele, né? Mas não dá pra saber realmente como era, né? Tem os fósseis, mas o externo não dá pra saber exatamente como que é. Então era essa sensação que eu tinha de que era assim, as pessoas, as crianças que nunca tinham convivido com esses animais, elas nunca iriam mais saber, porque já não existia mais, isso era passado, era muita tecnologia. E aí eu entrava em desespero, mais uma vez, entrava novamente para dentro de casa. E era uma sensação de ameaça a todo momento, porque passavam muitos aviões. A casa, aqueles barulhos assim de aviões, e eles sobrevoavam a casa onde nós estávamos, e não era solar, era tudo tecnológico, muita tecnologia. E eu ficava assim, a gente sentia a sensação de ameaça a todo momento. E a única vez que a gente se sentia mais segura é quando a gente entrava pra dentro de casa, porque se saísse pra fora, eles conseguiam ver tudo sobre o que você estava fazendo, enfim. E aí eu tive esse sonho, contei pro meu esposo, acho que eu devo ter contado pra mais algumas pessoas. Isso foi em 2020. E aí quando foi agora, esse ano, eu tava assistindo uma TV, acredito que ainda seja a maior TV aberta aqui do Brasil. Eu vi que eles colocaram uma pauta lá falando sobre a nova ordem mundial. E eu fiquei chocada quando eu vi, porque já tinha visto isso em sonho. E aí eu falei, nossa, eu tive um sonho que falava sobre isso, tava escrito um letreiro enorme para quem quisesse ver nova ordem, nova era. E de repente, agora, né, em 2022, eu vejo o pessoal já falando abertamente sobre isso, não é mais uma teoria, não é mais uma conspiração, mas já é fato, já sendo noticiados. E aí tudo bem, mas a parte dos animais holográficos, eu já achei um pouco assim no meu... isso já é mais difícil, né? Porque existe animal em vários lugares da Terra, né? Enfim.
E aí eu fiquei sem saber essa outra parte que seria. Só que ultimamente, o que eu vi em sonho, eu tô vendo muito isso sendo utilizado na inteligência artificial. Aqueles raios azuis, assim, porque as coisas projetadas, elas eram assim, elas eram holográficas e era tipo aqueles raios azuis, meio esbranquiçado, uma coisa assim luminosa, né, um azul luminoso, meio branco assim. E aí eu via, então isso que eu vejo hoje, esses raios, né, as pessoas projetando essas coisas, era exatamente, então, o que eu acredito, né, o entendimento que eu tive era que era isso, né, tava escrito lá, nova era, né, nova ordem, e a TV aberta já tá falando isso para quem quiser ver, não é mais algo, não é mais uma teoria, não é mais uma conspiração. E a outra parte é isso, a inteligência artificial, porque realmente era algo muito tecnológico e que você sentia muita ameaça. E aí eu ficava falando para todo mundo lá fora, falava, eu avisei para vocês que ia chegar, que já chegou, e eu ficava alertando as pessoas, né? Então esse foi o sonho que eu tive e sinceramente eu tô gravando agora porque eu vi passo a passo, do início ao fim, o sonho, ele se concretizando. Eu só não sabia o que era aqueles negócios sendo projetado. Hoje eu entendo o que é a inteligência artificial, porque é a mesma coisa, né? Aqueles mesmos raios luminosos, azul, meio esbranquiçado. Então é isso, essa foi a revelação que eu tive da parte do Senhor sobre esse acontecimento, sobre esse evento. E é isso, né? Nós temos que continuar nos santificando, esperando a volta de Jesus, porque Ele está muito perto. E a vitória do nosso Deus, Ele vai governar o mundo, Ele vai reinar para sempre. Ele é rei, Ele é Senhor, Ele é dono, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é a nossa alegria, o nosso sustento, a nossa salvação, a nossa redenção. E a gente sabe que Ele está voltando e que Ele vai por ordem nisso tudo. A gente sabe que essas coisas estão acontecendo, são proféticos, né? E aí a gente tem que colocar nossa esperança em Deus, assim como eu sei que a sua esperança está em Deus, e que a gente tem que olhar para o alto, porque isso alegrar, porque a nossa redenção está perto, Cristo está voltando, e vale sim a pena a gente esperar por Cristo, porque Ele já fez o seu sacrifício, né, de se entregar para nos salvar, para nos redimir. E Jesus é a nossa salvação, a nossa luz, Ele é a nossa alegria, e nosso noivo está muito perto, Ele é a nossa rocha, Ele é tudo, 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 né? E o domínio pertence a Ele. A oração do Pai Nosso, eu acho ela linda, eu acho ela poderosa, ela é a verdadeira oração. E quando o lar diz, né, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu amo declarar essa verdade, porque olha o que nós declaramos, né? Nós falamos pro nosso Pai, né? O Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então essa parte é a parte assim que nós declaramos veemente, com toda certeza, sem duvidar, porque do nosso Deus é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém? Então essa parte eu amo declarar ela, porque essa é a verdade. Nós vamos viver essa verdade, porque o reino pertence a Deus, né? O Senhor há de criar novos céus e nova terra, e tudo pertence a Ele para sempre. Amém? Então fiquem com Deus, vamos aguardar o retorno do nosso noivo com alegria, buscando santidade. Se pecarmos, sejamos rápidos em pedir perdão, em nos reconciliar e voltar para os braços do nosso Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, eu deixo com vocês a paz de Cristo e que nós estejamos todos firmes em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém?